Bem-vindo ao canal Consciência Astral. Oi, gente, então bora lá pro vídeo de hoje. Bom, a gente já tá cansado de saber que a vida, ela não começa aqui e também não termina aqui. A nossa vida, ela é energia, ela é consciência e ela se manifesta tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E aí, dentro dessa dinâmica toda, existem influências. Influências boas e influências ruins. E hoje a gente vai falar sobre uma delas, que são os obsessores. O que eles são, como que eles agem e principalmente como que tu pode estar sendo afetado sem nem perceber. Primeiro de tudo, para a gente entender o que são os obsessores, eles são consciências espirituais, são pessoas, são espíritos assim como nós, que um dia estiveram encarnados e hoje já não estão mais, e influenciam negativamente outras pessoas. Isso por diversos motivos. Eles ficam ligados energeticamente a alguém que pode estar encarnado ou também pode estar desencarnado, fazendo essa pessoa entrar num estado de desequilíbrio, num estado de sofrimento, de manipulação, causando desânimo, causando doenças e até colocando travas na vida material da pessoa que está passando pelo processo de obsessão. Só que, quando a gente fala de obsessor, a gente tem que entender, primeiro de tudo, que a maioria deles não são espíritos ruins, não são demônios, nem seres do mal, assim, no conceito religioso que a gente está acostumado. Não tem nada a ver com essa imagem que as religiões tradicionais elas passam para nós. Porque os obsessores, muitas vezes, eles são espíritos comuns. Pessoas como eu, como você, que um dia estiveram encarnados e desencarnaram carregando mágoas, carregando traumas, vícios, raiva, sentimento de vingança, ou simplesmente não aceitam ter o corpo físico perdido. Não aceitam ter perdido o corpo físico. Tem obsessores que obsidiam pessoas da família simplesmente por não entenderem que desencarnaram ou por não aceitarem, não por quererem o mal daquela pessoa propriamente dita, entende? E aí tem uma coisa que precisa ficar muito clara, que obsessão ela não é uma punição, não é um castigo. Se você já passou por algum processo obsessivo ou suspeita que tem, não entra no vitimismo, porque obsessão é uma coisa muito comum e é sintonia. Nenhum espírito vai entrar na tua vida, vai entrar no teu campo e interferir no teu dia a dia sem que exista em você, primeiro, algum tipo de abertura, de afinidade energética e vibracional com esse ser. Ninguém vai interferir no teu livre-arbítrio, porque essa é uma das grandes leis do universo. Se existe sintonia, é porque, primeiro de tudo, tu abriu uma porta para essa energia vir e se conectar contigo. Entende? E esses irmãos, sim, irmãos, porque eles também são nossos irmãos e estão no processo deles, estão vivendo o processo deles. Apesar de eles não terem mais um corpo físico, eles continuam tendo consciência. E como toda consciência, né, como todo espírito, eles emanam pensamentos, emanam sentimentos, emanam intenções, e tudo isso vibra e se conecta com você, né, com a pessoa que está dando abertura para se conectar com aquela energia ali. E aí eles atuam de diversas formas, dependendo do grau de desequilíbrio tanto deles quanto o nosso e da intenção que eles têm com aquela conexão, com aquela ligação ali. Então eles podem trabalhar de uma forma bastante sutil e silenciosa. São aqueles obsessores que eles vão alimentando pensamentos negativos, alimentando desânimo, ansiedade, culpa, medo, insegurança. E aí tu nem percebe, tu acha que é uma coisa da tua cabeça. Só que na verdade é uma interferência constante que vai drenando a tua energia e vai te fazendo se sentir cada vez mais esgotado, cada vez mais fraco energeticamente. E eles também trabalham intensificando os nossos próprios pensamentos. E aqui tem um detalhe muito importante, porque o obsessor, ele não te faz tu pensar nada diferente do que tu já pensa ou fazer coisas diferentes. Ele só vai potencializar, aumentar aquilo que já existe em você.
Então, se tu sente mágoa, ele vai ampliar essa mágoa, vai aumentar. Se tu sente raiva, ele vai alimentar essa raiva cada vez mais, para ela crescer e crescer dentro de ti. Se tu sente medo, ele vai fortalecer cada vez mais esse medo. Como que ele faz isso? Fazendo tu pensar cada vez mais em situações que te trazem essa mágoa, que te trazem a raiva, que te trazem o medo, a ansiedade, entende? Ou provocando situações ao teu redor que façam você sentir esses sentimentos, e aí quando tu sente, ele vai lá e ó, potencializa aquilo, aumenta aquilo dentro de ti, entende? Então a gente nem percebe isso, nem percebe que está sendo influenciado negativamente, porque a gente acha, na maioria das vezes, que é coisa da nossa própria mente, que é a nossa própria cabeça pensando essas coisas, entende? E aí, eles ficam se alimentando do teu campo vibracional, principalmente quando tu entra numa vibração de dor, de ódio, de tristeza, vício, vício em comida, em compra, vício em pornografia, vício em rede social, vício em jogo, em cigarro, em bebida, qualquer tipo de vício. E também se alimentam da energia da compulsão. E em casos mais graves, o obsessor ele também consegue influenciar diretamente no teu comportamento e nas tuas escolhas, porque ele vai te levar para situações de autossabotagem, de vício, de brigas, vai te levar para situações em que tu vai romper relações afetivas, seja com companheiro, com companheira, com pessoas da tua família, sabe? Às vezes alguém que quer o teu bem, que vem ele te avisar, ó, fulano, olha só, você tá agindo de tal e tal forma, isso não tá legal, ai, você tá muito negativo, sabe? Você tá apresentando esse tipo de comportamento, e aí tu vai lá e leva tudo isso pro outro lado, acha que a pessoa tá querendo o teu mal, que na verdade ela tá só te avisando que tu tá com um comportamento desequilibrado, e vai lá e não fala mais com a pessoa, entende? Tudo isso já é alimentado também por esse espírito que tá te obsediando. E isso pode chegar num ponto que tu pode até desenvolver doenças físicas, porque o corpo físico, o nosso corpo, ele sofre aquilo que antes começa lá no nosso campo energético. E aí a influência ela pode estar sendo tão intensa que começa a afetar o teu corpo físico. E alguns obsessores, eles literalmente se acoplam no nosso campo áurico, na nossa psicosfera, influenciando o nosso humor, as nossas emoções, os nossos pensamentos e até mesmo os nossos processos biológicos, afetando o funcionamento dos nossos órgãos, pode causar também um cansaço extremo, pode dar insônia, a gente pode começar a apresentar dores e ir no médico e não ter uma causa clínica para aquela dor, pode causar alterações hormonais, alterações imunológicas. E tudo isso não é só sobre obsessores individuais que agem sobre uma pessoa só. Existem campos coletivos de obsessão, onde grupos inteiros de espíritos atuam influenciando ambientes, influenciando cidades, empresas, instituições e até mesmo grupos familiares. Mas como que tudo isso começa, né? Voltando para aquele ponto que ninguém atrai um obsessor do nada. Você não vai se conectar com um ser mais denso do nada. Isso nasce de algo que se chama ressonância vibracional. Se tu tá alimentando mágoa, rancor, inveja, vício, pensamento negativo, autossabotagem constante, tu emite uma frequência como se tu emitisse um sinal, um alerta, que vai criar uma conexão com essas consciências que vibram exatamente nessa frequência que tu tá emanando. Se tu tem um vício por cigarro, tu vai emitir um alerta, ó, eu tenho um vício de cigarro. E aí vai vir um obsessor que também tem um vício de cigarro e vai se acoplar em você e vai aumentar cada vez mais esse vício, vai potencializar cada vez mais esse vício, porque agora você não está com um vício de cigarro para uma pessoa, você está com um vício para alimentar duas pessoas, entende? E aí, por exemplo, eu fumo porque eu tenho ansiedade. E aí ele vai fazer acontecer cada vez mais situações na tua vida para potencializar esse sentimento de ansiedade e cada vez mais tu ter vontade de fumar. Entende como é algo assim
muito complexo e estratégico, e às vezes a obsessão ela não é nem dessa vida. Não é nem assim, me conectei com o espírito aleatório. Não. São histórias muito antigas, histórias de outras encarnações, laços mal resolvidos, dívidas emocionais, pactos, acordos inconscientes que não foram encerrados e aí continuam ressoando nessa vida. E isso é muito mais comum do que a gente pensa. Só que aqui existe um ponto muito sério. O obsessor, ele não vai criar nada de diferente em ti. Ele não vai criar um vício, ele não vai criar uma compulsão, ele não vai criar um sentimento de depressão, de ansiedade, de autossabotagem. Ele só vai potencializar aquilo que já está dentro de você. Ele só vai potencializar uma sombra que já existe em você, no teu íntimo, no teu espírito, entende? Por isso a importância do autoconhecimento, da terapia, da reforma íntima, de olhar para dentro, de equilibrar os seus desequilíbrios, de olhar para os seus defeitos, entende? Porque aí a gente entende o ponto mais importante disso tudo, que a obsessão não é uma batalha contra o outro. Não. Você não vai batalhar para cortar esse laço ali com o outro, para afastar esse ser de alguma forma externa. Não. É uma batalha interna, uma batalha contigo mesmo para conseguir equilibrar os teus desequilíbrios e assim naturalmente esse laço ele vai se desfazer, entende? Você precisa alinhar a tua vida, precisa cuidar dos teus pensamentos, trabalhar as tuas dores, as tuas feridas, as tuas sombras, parar de alimentar tudo aquilo que te afasta da tua essência. O que te afasta da tua essência? Fofoca, julgamento, mágoa, raiva, compulsão, vícios emocionais. Porque a verdadeira proteção espiritual, ela começa no teu campo interno, na tua vibração, na tua consciência. E aí entram os banhos de erva, as limpezas energéticas, as rezas, as orações, os trabalhos espirituais sérios, né, para encaminhar obsessores, as terapias, mas tudo isso são manutenções, são ferramentas à parte, porque o que sustenta você não estar conectado com essas influências é a tua reforma íntima. E não tem como escapar disso. Essa é a regra do jogo. Reforma íntima. Tudo está dentro, nada está fora. Então, assim, se tu tá percebendo que a tua vida ela tá pesada, que a tua mente ela tá sempre meio bagunçada, parece que tem algo sempre te puxando para baixo, um desânimo, uma coisa que é mais forte que tu e que às vezes tu pensa assim, cara, mas eu não era assim. Eu não tinha esse tipo de pensamento antes. Em que momento foi que isso começou, sabe? Começa a prestar atenção e o mais importante de tudo, não ignora isso, não acha que é bobagem, não acha, deve ser coisa da minha cabeça, não tem nada a ver. Não ignora, sabe? Vai procurar ajuda, vai fazer algo, porque isso não é só ansiedade, não é só estresse. Muitas vezes, na maioria delas, é uma interferência espiritual direta, porque o tempo todo nós somos influenciados pelos desencarnados, muito mais do que a gente imagina. Só que essa influência, se ela for negativa, né, ela só vai ter força se tu permitir. Se o teu consciente ou se o teu inconsciente permitir isso. Então a pergunta que eu quero deixar para você hoje é: o que que tem, se faça essa pergunta, o que que tem dentro de mim que ainda está alimentando isso? Tenha autopercepção, faça essa autoanálise. Porque é só quando tu muda por dentro que o que tá fora perde o acesso. Aí a porta se fecha. Espero que tu tenha gostado. Se esse vídeo fez sentido para ti, curte, compartilha, se inscreve no canal e o mais importante, leva essa consciência para mais pessoas, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!